Então, gente, o nosso estudo hoje tem como título o amor e os dons espirituais. Nós vamos trabalhar um pouquinho no capítulo 13 de Coríntios. Na realidade, a gente não vai trabalhar o capítulo todo, né? Só os 3 primeiros versículos. Nós estamos estudando, inclusive, na Escola Bíblica Dominical. Quem não está vindo está perdendo, né? Mas aqui todos estão vindo, né? Só você não pode vir por causa do trabalho. Mas nós estamos estudando, chegamos no capítulo 12, né? Estamos estudando sobre dons. O interessante é que a dinâmica da carta de Paulo aos Coríntios, ele está respondendo as questões. E no capítulo 12 e o capítulo 14, ele trata sobre dons. E entre o 12 e o 14 tem o 13, né? E a gente parece assim, tanto que Paulo muda de assunto, mas na realidade ele não está mudando de assunto. Ele está falando sobre dons, mas ele vai mostrar que dons sem amor não tem razão de existir. Tanto é que ele termina o capítulo 12 de uma maneira interessante. Ele diz assim no final do capítulo 12 de Coríntios, né? Ele diz assim, entretanto, busque com dedicação os melhores dons. E aí ele fala, mas passo agora a mostrar-lhes um caminho sobremodo excelente, um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse? Paulo vai falar sobre amor. E aí nos 3 primeiros versículos, 1 Coríntios 13, de 1 a 3, nessa folha que vocês receberam, está transcrito aí, né? Na versão NVI, Paulo diz o seguinte, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E o versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, vocês estão recebendo essa folha, eu coloquei aí, o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma pérola no meio da epístola, né? Gente, nesse capítulo 13 nós encontramos a melhor e a maior definição de amor, também conhecido como um poema de amor. Tanto é que esse texto, ele foi letra de uma música, não sei se vocês conhecem a música chamada Monte Castelo. Essa música Monte Castelo foi composta por Renato Russo, daquela banda Legião Urbana. Ele mistura um pouco de Coríntios 13 com o poema de Luiz de Camões, a Lusíadas, e é uma pérola. E Paulo aqui, nesse capítulo 13, além dele dar essa definição maravilhosa sobre o amor, ele também deixa claro que o amor é um caminho sobremodo excelente, como ele mesmo disse, e nos ensina que o amor governa o uso dos dons e toda a nossa conduta cristã. Ele está dizendo, olha, preste atenção, no capítulo 12 ele vai falar que os dons são para a igreja. E o capítulo 13 ele vai mostrar como que eu devo usar esses dons na igreja. Usar alicerçado, baseado em amor. Então ele mostra que o amor é o alicerce, é a base do uso dos dons espirituais, como também de toda a nossa conduta cristã. O amor nos dá a praticidade e a capacidade de usar esses dons para benefício da igreja, para benefício próprio, não benefício nosso. E também o amor deve ser a base de toda a nossa atitude na igreja. Nós estamos aqui por amor a Deus, nosso relacionamento vertical, e por amor ao próximo, nosso relacionamento horizontal. O amor a Deus nos leva a viver em santidade, e o amor ao próximo nos leva a viver em unidade. Com isso, Paulo quer que a gente evite a todo custo a autopromoção,
não fazer as coisas querendo se promover, mas fazer por amor a Deus, por amor à igreja e por amor ao próximo. Então, Paulo começa nesses 3 primeiros versículos mostrando o valor do amor, e ele vai mostrar que o amor é valorizado através da sua ausência. Paulo vai mostrar o que acontece se não tiver amor. Veja, a ausência do amor faz alguma coisa na nossa vida, ou deixa um vácuo, deixa um vazio. Nós vamos ver o que é isso. Então ele mostra o valor do amor através da sua ausência e também da superioridade a respeito dos dons espirituais. Nesses 3 primeiros versículos, do versículo 4 em diante, Paulo vai dar uma lista do que é o amor, o que o amor faz e o que o amor não faz. E depois ele vai mostrar no final que o amor é eterno, que o amor é supremo. Ele termina dizendo: agora pois permanecem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior de todos é o amor. Mas nesses 3 primeiros versículos, Paulo vai mostrar a superioridade do amor em relação aos dons. Por quê? No capítulo 12 ele está falando sobre dons. Ele orienta a igreja de Corinto a buscar os dons e buscar os dons melhores ainda. Mas depois ele fala: agora, existe algo melhor do que os dons. Existe algo que é superior e é supremo aos dons. Paulo chama isso de caminho sobremodo excelente. É o amor. Então ele começa a mostrar que o amor é superior aos dons de expressão, aqueles dons que nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical no domingo. Paulo mostra que o amor é superior ao dom de línguas, e que também o amor é superior ao dom de profecia. Ele diz no versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como um prato que retira. Aí ele começa no versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profecia. Então Paulo mostra que o amor está acima, está no patamar superior em relação ao dom de línguas, ao dom de profecia. Existem pessoas que acham que ter o dom de línguas e ter o dom de profecia, isso torna superior. Acha que dom espiritual é sinal de maturidade. Na realidade não é. Tanto é que lá no capítulo 1, versículo 7, Paulo fala que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Mas depois ele fala no versículo 11, mas eu sei que no meio de vocês há imoralidade, há carnalidade, há divisão. Paulo chama esses crentes de Corinto que tinham todos os dons de crentes carnais. Paulo chama eles de crentes bebês espirituais que não cresceram, não se desenvolveram. Paulo chama também eles, mostrando que na igreja havia imoralidade, havia confusão, havia partidarismo. Então, dom espiritual não faz ninguém superior ao outro. Dom espiritual não é sinal de maturidade. O sinal realmente de maturidade é o exercício constante do amor, é a prática do amor. Não é apenas dizer que ama com os lábios, mas mostrar com atitude. Então Paulo está mostrando, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ou seja, um som sem melodia, um som nu, um som vazio, que em vez de enriquecer, vai nos tornar surdos e vai nos tornar confusos. Paulo está dizendo, dom sem amor vai nos deixar confusos, não vai nos edificar, vai, pelo contrário, promover um atraso de vida. Então Paulo mostra nesse versículo 1 e no início do versículo 2 que o amor é superior aos dons de expressão, os dons que a gente usa a fala, línguas e profecias. Tanto é que esses dois dons Paulo escreve no capítulo 14 para corrigir a maneira que os crentes de Corinto estavam usando esses dons. Paulo precisou escrever um capítulo inteiro para mostrar o uso correto desses dons, que
que eram esses dois dons que davam mais confusão na igreja de Corinto. E por incrível que pareça, esses dois dons ainda estão dando confusão nas igrejas do século XXI, porque as pessoas não sabem usar direito. Muitas pessoas ignoram o que Paulo escreve no capítulo 14, porque usa o dom de língua e o dom de profecia no culto público de maneira errônea, de maneira que a Bíblia não autentica, de maneira que a Bíblia não autoriza. Então, quer usar o dom de língua? Existe, o dom de profecia existe, mas use no culto público de acordo com o que está na palavra de Deus em Coríntios 14. E lembre, falar em línguas, profetizar, se não tiver amor, não vale nada, é vazio, é barulho. Paulo está dizendo, olha, veja o que ele fala isso, usando o dom de línguas, que é expressão e profecia, que a gente usa com a nossa fala. Se você vai falar em línguas e profetizar sem amor, você só está fazendo barulho, você só está causando confusão, as pessoas não vão entender. Tem que ter amor. Depois ele mostra que o amor também é superior aos dons de revelação. Paulo fala aqui, ainda que eu tenha o dom de profecia no versículo 2, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Se não tiver amor, nada serei. Então Paulo fala, primeiro, que o amor é superior aos dons de expressão, e agora que o amor é superior aos dons de revelação. Conhecer os mistérios, conhecer a ciência. É aquele dom que Paulo fala, a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. Então, se alguém é tocado por Deus e tem esse dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e não usa ele com amor, Paulo está dizendo que isso é vaidade, que é autopromoção, não vale nada. Então, como seria isso? Imagine que uma pessoa aqui recebe uma orientação de Deus sobre a vida de uma pessoa. Ele é um membro, aí Deus mostra alguma coisa para ele sobre a vida daquele membro. E se ele não usa com amor, ele pode, em vez de levantar aquela pessoa, afundar aquela pessoa. Então, imagine que aquela pessoa está passando por uma situação difícil, aí ele usa aquele dom, expondo aquela pessoa em público, gente. Em vez de levantar aquela pessoa, ele está matando aquela pessoa. O correto, ele chegar lá dela, Deus me mostrou que você está passando por essa situação, e eu estou aqui para te ajudar. O que eu posso fazer? Posso orar por você? Deus manda te dizer isso. Mas se expor a pessoa, expor a dificuldade da pessoa, o pecado da pessoa em público, isso, além de não ser bíblico, está matando a pessoa. Você está fazendo o uso do dom espiritual sem amor, além de escandalizar o corpo de Cristo. Então Paulo fala, em primeiro lugar, que o amor é superior aos dons de expressão, profecia e línguas. Em segundo lugar, que o amor é superior aos dons de revelação, aos mistérios e ciência. Em terceiro lugar, Paulo fala que o amor é superior aos dons de poder, quando ele diz aqui, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu não serei nada, eu serei um zero à esquerda. Embora que eu possa ir, falar em nome de Deus, mandar os montes sair de um lugar para o outro, andar sobre as águas, curar vidas, mas se não fizer isso por amor, isso é vaidade, autopromoção. Não estou glorificando o nome de Deus, e não estou promovendo o crescimento da igreja, certo? Então Paulo fala que o amor é superior ao dom da fé. E finalmente ele diz também que o amor é superior aos dons de socorro. Ele mostra que o amor é superior à filantropia e ao sacrifício. Como é que ele mostra isso? No versículo 3, ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. Isso é filantropia, ajuda ao próximo. Mas tem pessoas que fazem isso não por amor, mas para aparecer. Lembra lá de Barnabé, no finalzinho do capítulo 4 de Atos? A igreja vendia seus bens e entregava para os apóstolos,
Barnabé foi lá, vendeu um terreno, deu dinheiro para dividir para os pobres. E aí, o que aconteceu? Ananias e Safira, no capítulo 5, quiseram fazer a mesma coisa, mas não por amor, queriam se promover, aparecer. O que aconteceu? Foram fulminados. Pedro fala assim para eles: ô Ananias, quem colocou no teu coração? Isso foi o diabo que colocou no teu coração. Você não precisava vender o seu terreno, e se vendesse podia ficar com dinheiro. O problema não foi isso, o problema foi que você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Depois Pedro fala a mesma coisa com Safira, porque eles queriam se promover, não fizeram aquilo por amor. Então Paulo está dizendo: olha, se eu der todos os meus bens para os pobres, se não tiver amor, nada será. Depois ele ainda fala aqui, ó: mesmo que eu entregue meu corpo para ser queimado, sacrifício. A Bíblia fala que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Às vezes nós estamos fazendo sacrifício de tudo, né? Estamos lá se sacrificando, mas não é por amor, é para aparecer, né? É por legalismo. Isso não agrada o coração de Deus. Deus sabe realmente quais são as verdadeiras intenções do nosso coração. Então Paulo fala que o amor é superior à filantropia, que o amor é superior ao sacrifício. Resumindo esses 3 versículos, nós percebemos que eloquência, falar bem, verbosidade, né? Falar em línguas, profetizar, sem amor é apenas barulho, é ruído. Relacionamento, conhecimento, demonstração de poder sem amor é pura vaidade. Não leva a nada, não chega ao coração de Deus, não edifica a igreja, não edifica a si próprio, não edifica o próximo. E finalmente, filantropia, ajuda ao próximo, né? Socorrer o próximo, sacrificar-se sem amor é uma autopromoção, querendo se promover, não promover o crescimento da igreja, não levantar o irmão, não levantar a igreja. É isso que eu queria que nós pensássemos hoje, a respeito desses 3 primeiros versículos do capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Veja que ele começa no finalzinho do capítulo 12. Eis que passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. E aí ele vai dizer, olha, ele termina o versículo 1 dizendo, olha, serei como sino que ressoa ou como um prato que retira, versículo 1. Aí ele termina o versículo 2 dizendo, se não tiver amor, nada serei. E ele termina o versículo 3 dizendo, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha, se não tiver amor, só farei barulho. Se não tiver amor, isso é pura vaidade minha. Se não tiver amor, é autopromoção. O mais importante disso é amor. Amor não apenas com os lábios, amor na prática, amor exercido para Deus e para a igreja, para o mundo. É isso que Deus espera de nós. É isso que eu queria trazer e trouxe para nós nessa noite. Tem tarefas para vocês fazerem em casa, olha, nessa folhinha. Leia o capítulo 13 de 1 Coríntios e veja as características do amor apresentado lá. Se você diz que tem amor, mas você olha aqui e fala, opa, está faltando isso aqui, você não tem um amor completo ainda. Então, se está faltando alguma coisa disso que Paulo diz, porque Paulo vai falar sobre o que o amor faz e o que o amor não faz. Tem coisa que a gente não deve fazer por amor, e tem coisa que a gente precisa fazer por amor. Depois Paulo fala, eu gosto, quando ele termina aqui, ó, nessa definição da característica do amor, ele diz no versículo 8, o amor, no versículo 7, ó, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
o amor nunca morre, nunca perece. Mas ele fala, ó, as profecias desaparecerão, os dons, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Agora o amor permanece. O amor é eterno, é supremo. Então leia com calma, né? Essas características de amor que Paulo começa a mostrar do versículo 4 até o versículo 8, certo? Você vai ficar impressionado com isso. Quem realmente ama vai sofrer por amor. Porque o amor tudo sofre. Vai suportar por amor, aquele irmãozinho chato, aquela dificuldade, né? Porque o amor tudo suporta, tudo espera, né? Tudo crê, isso, tudo sofre. Isso é amor. O que o amor não pode fazer? O que o amor não pode fazer? Está escrito aqui. Olha. Olha, o que o amor não pode fazer? Paulo diz assim, ó. O amor não se ira facilmente. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se alegra com a injustiça. Olha aí. O que o amor não pode fazer? Tanta coisa. E tem coisas que ele precisa fazer. E às vezes nós estamos fazendo aquilo que não pode fazer e não fazendo aquilo que tem que fazer. Isso não é bom. Então a primeira coisa é ler o capítulo 13 de Coríntios e veja as características do amor. Segundo, como você pode demonstrar amor durante os nossos cultos? Pensa nisso de uma forma prática. Se for para se promover, não, mas se for para amor para os próximos, né? Chega mais cedo, né? Dar uma volta na igreja, né, gente? Né? Passar um pano, alguma coisa, trazer um cafezinho, trazer um biscoitinho para o final do culto. Isso é uma maneira da gente demonstrar amor. Trazer um bombonzinho para alguém, um bilhetinho. E eu falava isso sempre, gente, mas eu queria que isso acontecesse do fundo do coração, não para eu ficar pedindo, é esse espontâneo, para que você desenvolvesse isso, né? Chegar para o irmão, abraçar ele, né? Não ficar, né, acusando. Eu falo, né? O diabo já tem um terço dos anjos que viraram demônio, não precisa mais de crente para ajudar ele, não, tá? Então não seja um demoninho na vida do irmão, seja um anjo na vida do irmão, certo? Como você pode demonstrar amor pelos irmãos da igreja durante a semana? Ó, como é que você vai demonstrar amor durante os cultos e durante a semana? O irmão que faltou, não vai ligar para ele e falar assim, bonito, né, irmão? Não foi no culto. Não. Irmão, aconteceu alguma coisa, senti sua falta. O seu banco estava vazio. Eu fico tão contente quando você está lá. O que aconteceu? Pode fazer alguma coisa? Olha a diferença, né? A gente está aqui para somar, não para cobrar, tá, gente? Então, façam essas atividades durante a semana e você vai se sentir bem, certo? Oremos. Deus querido, nós queremos agradecer por esse momento de estudo da Tua Palavra. Nos ajuda a colocar em prática isso que a gente aprendeu, Senhor. Nos ajuda a demonstrar amor nas nossas atitudes, para edificar a Tua igreja, para levantar o nosso irmão. Agora nós estamos terminando essa parte do culto, porque sabemos que o culto continua. Sempre a nossa oração é que os Teus anjos nos encaminhem até os nossos lares, nos proteja, nos guarda, pedindo também que o Teu Santo Espírito nos dê um sono reparador. Estamos orando para que o Senhor nos dê sonhos proféticos e nos dê uma manhã abençoada na Tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém.